Paz, vamos dar continuidade então ao nosso treinamento Líderes de Guerra. E hoje eu quero falar sobre hierarquias espirituais, o lado negro, o lado das hierarquias espirituais que é operado por demônios, por legiões, por principados e potestades. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como eu tenho falado nesse treinamento, esse assunto de batalha espiritual é um assunto que tem sido tratado com muita superficialidade pela igreja. Automaticamente, os resultados também da libertação são resultados superficiais. E eu tenho cuidado de não ser um pregador sensacionalista, que é aquele que fala de coisas que não entende, de coisas que não existem, exagerando de maneira alguma. Por outro lado, eu também não admito que um assunto tão importante como esse, libertação de vidas, o ministério de Cristo é esse, seja tratado de uma maneira superficial. Então eu procurei fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado do que o apóstolo Paulo estava falando aqui, quando ele nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e aí ele vai explicar algumas hierarquias espirituais da parte infernal, que são, neste texto aqui, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal, que operam nos lugares celestiais, e depois nós vamos ver também um outro nome, que é falado também muito nos evangelhos, que são os espíritos imundos, que é uma quinta categoria de demônio que não é falada aqui por Paulo. Paulo estava falando dentro de um contexto o qual brigava com ele. E o único demônio que não o atacava, porque ele era realmente liberto, eram os espíritos imundos. Vamos falar mais na frente sobre isso. A questão é que seriam esses principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal? A melhor maneira de nós compreendermos essas respostas aqui é através de um estudo do original, da maneira qual foi escrita no grego. A palavra principados, ela vem de uma palavra grega muito simples, que é a palavra archon. Archon, A-R-K-O-N, que significa arquétipos ou idealizadores, criadores de arquétipos. A verdade é que os principados, eles não são demônios comuns desses que incorporam em pessoas. Os principados são os grandes líderes de demônios que estão debaixo do governo de Satanás, debaixo da autoridade de Satanás, e eles têm uma função bem extensa, com objetivos de manipular e governar multidões, geografias, e nós vamos explicar isso daqui com muita clareza. Antes de eu explicar, eu preciso explicar para você também como funciona a autoridade no mundo espiritual. Nós teremos mais à frente um vídeo só sobre a autoridade espiritual, mas falando sobre a autoridade do líder de guerra. Mas agora eu quero explicar como funciona a autoridade de anjos e de demônios. A nossa visão humana de autoridade, ela é baseada na arte do convencimento. Todos os dias eu tenho que explicar para o meu filho, para minha filha, que é importante ajudar a arrumar a casa. Todos os dias o patrão precisa explicar para o funcionário que tem uma missão na empresa. Todos os dias o pastor precisa convencer as ovelhas que existe um propósito para o ministério e que tem que ser feito isso e aquilo. Então nós humanos trabalhamos muito com argumentos, com convencimento. No mundo espiritual não é assim que funciona. No mundo espiritual a autoridade é automática. Todos aqueles que estão debaixo de um governo são influenciados por esse governo. Então, só para você entender, quando Satanás caiu, ele trouxe com ele todos aqueles que estavam manipulados pelo seu governo. E com a queda de Satanás, deixa eu só limpar o meu óculos aqui um pouquinho, mas com a queda de Satanás, muitos líderes de legiões de anjos caíram também. Falamos um pouquinho sobre isso no vídeo da origem da batalha espiritual, da origem do mal, a origem do diabo e seus demônios. Esses líderes que caíram,
Eles tinham milhares de anjos que estavam debaixo do seu governo. Esses milhares de anjos foram influenciados por essa autoridade, porque havia uma conexão, havia um vínculo espiritual entre eles. É claro que eles precisaram abrir a legalidade da rebelião, o desejo de aceitar a rebelião. Então, quando eles desejaram aceitar a rebelião, automaticamente eles estavam dizendo ao mundo espiritual: continuo debaixo da autoridade dos meus líderes, mas agora para um outro lado. Então hoje, existem demônios que são líderes de demônios. Existem autoridades espirituais negativas que governam sobre milhares e milhares de demônios. Quando nós formos falar em um outro vídeo sobre falanges, sobre legiões, sobre como funcionam as hierarquias das pombagiras, dos exus, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A questão é que os demônios não precisam todos os dias se reunir e dizer, vamos refazer o plano. Eles funcionam de uma certa maneira automáticos, porque o coração da liderança deles já está comprometido com um projeto. Automaticamente, todas essas legiões de demônios, elas absorvem a visão, a missão, o governo, e eles colocam em prática. Os demônios, eles já sabem exatamente o que tem que ser feito, e eles se entendem nessa influência, nessa atmosfera de autoridade. Não dá nem para imaginar um demônio conversando com o outro, tentando explicar para o outro por que é importante fazer isso, fazendo reuniões, porque não existe isso no inferno. No inferno existe apenas ódio, confusão, e não daria certo trabalhar na linha dos argumentos. Então os principados, eles são líderes com uma poderosa influência sobre milhares e milhares de anjos caídos. Essa poderosa influência é uma influência negativa com objetivos aos quais eu vou falar aqui agora. Objetivos de governo de multidões. Então, como funciona esse governo de multidões dos principados? Primeira coisa, não existe uma quantidade certa de príncipes do inferno, de criadores de ideia, criadores de arquétipo. A gente vê muito isso sendo falado em alguns livros, que existem 12 príncipes. Alguns ex-satanistas pregam muito isso, que dão nome que é Beelzebul, que é Belfegor, que é isso. Isso aí é bobagem, ok? Isso daí é usar as crendices que se falam nas culturas antigas e transformar isso em doutrina. É bobagem. Não se sabe o número certo de príncipes do inferno. Uma coisa é certa, eles existem e eles operam. E como esses principados operam? Uma das maneiras que eles operam é em territórios. Então, os principados territoriais, eles assumem governo sobre continentes, sobre países, sobre cidades, sobre estados, sobre territórios, porque quando eles governam um território, eles também estão governando a multidão que está naquele território. Olha que interessante, eu já tive a possibilidade de sair do país algumas vezes. E alguns países que eu visitei fazem fronteira seca com o Brasil. Você atravessa um rio, você está em outro país. Você atravessa uma rua, você está em outro país. Quando eu fui à Argentina, eu atravessei uma rua e eu estava em outro país. Quando eu fui ao Uruguai, eu atravessei uma rua, eu estava em outro país. E é impressionante que no momento em que você atravessa a rua, o idioma das pessoas já é outro. A cultura das pessoas já é outra. A maneira de cozinhar das pessoas é outra. As vontades das pessoas são outras. Mas o pior, a aparência das pessoas muda. É impressionante como do lado de cada rua, o brasileiro tem cara de brasileiro, do lado de lá, o uruguaio já tem uma outra aparência, o boliviano já tem outra aparência, o argentino já tem outra aparência. E o que faz essa mudança territorial acontecer? Porque é muito estranho, a impressão que dá é que as pessoas combinaram, pessoal, desse lado da rua para cá nós vamos falar diferente, nós vamos ter o cabelo mais liso, nós vamos ter a pele mais escura ou a pele mais clara. A impressão que dá é que houve um acordo geográfico, mas isso não existe. O que existe é uma influência poderosa na cultura espiritual e na cultura emocional das pessoas, de maneira que essas pessoas dessa geografia se inclinam para hábitos, se inclinam para aparências e muitas vezes, é claro, manipuladas por demônios. Na maioria das vezes, pequenas coisas
que nós hoje não entendemos, fazem parte de um grande e terrível plano do inferno, ok? Então, os principados territoriais eles vão trabalhar assim. Você vai perceber que os territórios eles vão mudando de característica, as fronteiras vão mudando de características, geralmente continentes e países. Mas existem alguns principados que são obcecados por cidades. Então tem cidade que é governada por um principado. O Rio de Janeiro, com certeza, tem um principado exclusivo para o Rio de Janeiro. Assim como muitas outras cidades do Brasil e do mundo. Tá bom, gente? Agora, os principados, eles podem não ser um principado territorial, eles podem ser um principado cultural. A cultura, ela muitas vezes está presa a um território, outras vezes não. Existem culturas que são de um determinado território. Por exemplo, nós costumamos dizer que na Bahia as pessoas gostam muito de pimenta. Só estou dando um exemplo aqui. Então, território, Bahia, cultura, pimenta. Estão conectados, tranquilo. Não estou dizendo que é do diabo comer pimenta, isso daí é uma outra história, tá bom? O que eu estou dizendo é que existem territórios conectados a culturas, culturas conectadas a territórios, mas existem culturas que são culturas que não têm nada a ver com o território. Culturas que influenciam independente do território. Então, toda cultura tem uma influência espiritual. A palavra cultura, ela também vem da mesma palavra culto. Por trás de toda cultura existe um culto. Seja um culto voluntário ou um culto involuntário. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que ela é adepta da cultura do rock. Ela é roqueira. Então ela diz, olha, eu gosto de rock, eu gosto de rock. Não tem nada contra o estilo musical rock. Só que o roqueiro, ele gosta de andar de preto. Opa, o que tem a ver um estilo musical com a cor da roupa? Um roqueiro, geralmente, ele tem a cara mais séria, a cara mais fechada. Então, veja bem que junto com a cultura vem um culto, vem uma prática, vem todo um ritual. E por trás do ritual existe uma influência de um principado cultural. Então, algumas culturas estão conectadas à geografia, outras mundiais, e eles têm esse poder sobre a consciência coletiva, sobre as pessoas, sem elas perceberem que estão participando. Então, o principado cultural, ele lança uma cultura, ele lança uma moda, ele lança uma ideia. Por isso é arcon, é arquétipo. Quando essa ideia começa a se proliferar na cultura, milhares de pessoas, bilhares de pessoas vão ser manipuladas a um projeto do diabo baseado em uma cultura. E a cultura geralmente é acompanhada de um espírito, agora eu vou falar brincando, né? Que é o espírito do nada a ver. Claro que não existe esse espírito, mas às vezes até parece que existe, que é o nada a ver. Então, agora, recentemente, lançaram a cultura do Pokémon Go. E a pessoa fica correndo de um lado para o outro, olhando para um celular, caçando demônio dentro da casa dela, né? No meu tempo, os adolescentes caçavam pipa no ar, papagaio, caçavam uma namorada, caçavam um trabalho, caçavam um emprego. Hoje, caçam Pokémon, caçam monstros em uma realidade aumentada que eles chamam. E para muitos isso é um absurdo. Tem muita gente pregando lá na internet, no YouTube, que isso é um absurdo. Eu mesmo fiz um vídeo que em menos de 3 semanas já tinha quase 20 mil visualizações. E dessas 20 mil, a maioria das pessoas me xingando de todos os nomes que pode imaginar. E não apenas eu, muita gente publicou contra essa cultura do Pokémon Go. Por outro lado, muita gente está defendendo, porque eles dizem que não tem nada a ver. É apenas uma brincadeira, é apenas uma cultura. Então a cultura cega as pessoas. Uma vez que a maioria está fazendo, a consciência coletiva está contaminada, o principado manipulando a cultura, ele manipula o universo, ele manipula as multidões. Então eu vou dar para você aqui alguns exemplos de culturas que podem ser influenciadas pelo diabo. Na verdade, toda cultura é influenciada por demônios. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de culturas influenciadas. Moda, não preciso falar. A pessoa vai para uma igreja, aí o pessoal diz assim, olha, na nossa igreja só pode usar terno. Mas nunca ninguém parou para estudar de onde veio a origem do terno, qual é a origem da gravata. Não quero dizer que sou contra ou a favor. Estou dizendo que
Às vezes as pessoas ficam tão alienadas a uma cultura que elas não observam a origem da cultura. A verdade é que a moda, na maioria das vezes, ela é ditada por homossexuais. E eu não quero ser de maneira alguma homofóbico aqui, mas a verdade é que a moda é ditada por homossexuais. Então, a camisa que nós vestimos, o corte de cabelo que nós usamos, a pintura facial que as mulheres usam, tem origem no homossexualismo, independente do que você acha do homossexualismo. Então, não é difícil nós entendermos que é fácil manipular uma multidão através da moda, através da cultura da moda. Não é diferente do rock, que é a cultura musical, do funk. Então, todo funkeiro tem cara de funkeiro. Eu nunca vi um funkeiro com cara de roqueiro. Eu nunca vi um roqueiro com cara de adepto do reggae. Né? As pessoas, elas escolhem a cultura musical, mas não apenas a música, elas escolhem a cultura musical junto com todo o arquétipo espiritual trazido pelo principado. Eu já vi na igreja o roqueiro de Jesus. Eu acho legal, mano. Gosto de tocar rock para Jesus, sem problema nenhum. Toca rock para Jesus, toca reggae para Jesus, toca o que quiser para Jesus. O problema é que quando você chega pro roqueiro de Jesus e fala assim, agora hoje você vai tocar um forrozinho gospel aí. Ele vai olhar e vai dizer, não, eu não toco forrozinho gospel porque eu sou roqueiro. Então ele tem um pacto com a cultura. Ele se veste de acordo com a cultura. Essa pessoa não é liberta. Essa pessoa está sendo influenciada por um principado. Enquanto ela tiver um gosto musical, não tem nada de errado. Mas quando esse gosto musical transformar a personalidade dessa pessoa, aí por trás, com certeza, existe o agir de um principado cultural. Não é diferente nos esportes. Eu, pessoalmente, Ricardo, pessoalmente, não torço para time de futebol. Eu gosto de assistir futebol, de vez em quando a seleção brasileira está jogando, eu assisto, sem problema nenhum. Mas eu não torço para o Flamengo, para o Botafogo, para o Vasco, para o Internacional, para o Grêmio, de maneira alguma. Porque como libertador, eu entendo que nós não podemos participar de nenhum tipo de cultura que divide massas. Nós não podemos participar de nenhum tipo de cultura que coloca grupos contra nós, ainda que seja de brincadeira. E nós vemos por trás do futebol tanta violência, tanta agressividade, tanto pecado. Então eu não sou contra o futebol, mas eu sou contra a cultura do futebol. Eu já vi aberrações terríveis. Eu já vi um amigo que pregou em uma igreja lá no Rio Grande do Sul. Você deve saber que no Rio Grande do Sul existe a rivalidade entre dois times de futebol, que é o Grêmio e o Internacional. E esse meu amigo começou a adorar, cantar louvores numa igreja grande, e de repente ele tirou o casaco e ele estava com a camisa do Grêmio. E aí o nível de adoração da igreja aumentou. Aleluia! Glória a Deus! E aí, depois que ele percebeu isso, ele já estava tudo preparado, era um plano dele. Ele tirou a camisa do Grêmio, ele estava com a camisa do Internacional por baixo. Aí mudou o nível de adoração, um outro grupo começou a glorificar mais forte. E de repente, ele tirou a camisa do Internacional, ficou sem camisa, pegou a camisa do Grêmio, a camisa do Internacional, rasgou. No meio do altar, metade da igreja caiu endemoniada. Porque eles não sabiam, eles estavam presos a demônios. A adoração deles se manipulava por conta da camisa que o ministro vestia. Isso, você que está me assistindo deve falar, meu Deus, que absurdo, que coisa terrível. Mas nós fazemos isso muitas vezes. Às vezes não é com a camisa de futebol, mas às vezes é com uma música, com um estilo, com uma moda, com uma cultura. Temos que ter muito cuidado, porque os principados territoriais e principados culturais operam de uma maneira muito sorrateira e muitas vezes não percebemos, principalmente através de uma cultura chamada religião. Queridos, prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês aqui com muito cuidado. Existe uma diferença entre reino e religião. Se você é pentecostal e não consegue se entender com o tradicional, se você é daqueles que veste manga comprida e não consegue se entender com aquele que veste bermuda, se você é calvinista, arminianista e você discute teologia por causa disso, acredite, você não está no reino, você está na cultura religiosa. Uma vez várias vezes eu visitei o Distrito Federal e lá em Brasília, você sabe que
os bairros são separados como setores, quadras. Existe a quadra só dos automóveis, aí você vai ver todo tipo de oficina mecânica. Existe a quadra só dos restaurantes, aí você vai ver todo tipo de restaurante. E existe a quadra das igrejas, onde está lá Batista, Assembleia, Comunidade, Sara Nossa Terra. As igrejas ficam todas uma do lado da outra. E é impressionante, quando acaba o culto nas igrejas, os crentes vão saindo em tribos, eles não falam um com o outro. Me explique o que tem por trás disso. Eu vou te dizer. Existe um principado por trás da cultura religiosa. E existe um principado por trás das denominações evangélicas. Deus se move na denominação? Claro que sim. Deus está na igreja? Claro que sim. Mas o diabo também está. E você sabe disso. Tanto que muitas vezes nos nossos cultos manifesta demônio. Muitas vezes nós descobrimos pecados terríveis no altar e dentro da igreja. Então o diabo também opera na igreja. Da mesma maneira que existe um anjo guardando a nossa igreja, existem demônios na portaria das igrejas, principados, cada um responsável por uma denominação. Então, nós que somos líderes temos que ter muita sabedoria e muito equilíbrio para entender até onde é Deus e até onde é o diabo. Ok? Qual tipo de cultura denominacional nós estamos deixando o diabo criar para tentar nos fazer seres manipulados por ele? Essa é a diferença entre a cultura do céu e a cultura dos homens. Toda cultura é acompanhada de um culto. Tem gente que tem um culto ao terno e à gravata, o culto à denominação, o culto à bandeira da denominação, o culto a seu estilo de fazer campanha. Isso daqui, ó, daria pano para manga eu falar sobre religiosidade aqui. Olha só para você pensar um pouquinho, a palavra evangélico, ela passou a ser usada de 100 anos para cá. O evangelho existe há 2000 anos. Mas essa palavra evangélico existe há menos de 100 anos. De 100 anos para trás, ninguém era chamado de evangélico. Nós éramos chamados de cristãos, Bíblia, etc. Mas evangélico se tornou uma cultura. Tem seus benefícios? É claro que tem. Mas junto com a cultura evangélica veio a rádio evangélica, veio o marketing evangélico, veio o comércio evangélico e muitas coisas que vieram junto com isso, que só trouxeram maldição para a nossa igreja e para o reino de Deus. Então, que tipo de principado tem manipulado a nossa vida? Pode ser um principado territorial, pode ser um principado cultural. Também existem os principados que trabalham naquilo que nós chamamos de os 7 governos. Os 7 governos são as 7 esferas de influência na sociedade mundial, que são as artes, a mídia, a política, o entretenimento, a economia, a educação e a tecnologia. Então, sobre cada um desses 7 governos, há um principado responsável. Um principado que manipula as artes, de todo tipo de arte que se pode imaginar, incluindo danças, incluindo pinturas, não é? Então, por trás disso aí, existe um principado que está sempre ali infiltrado, responsável. O diabo disse para ele, você vai trabalhar em tudo que tem a ver com artes. Tem um outro na área de mídias e comunicação. Então, na comunicação, falamos de jornalismo, falamos de mídias digitais, tudo aquilo que aliena pessoas e influencia pessoas através da mídia e da comunicação. Tem um outro principado, e eu não preciso nem tentar provar isso para você, responsável por toda a política mundial. Por isso que a política é tão bombardeada por corrupção, principalmente, e tantas outras coisas que nós nem imaginamos, que fica nos bastidores desse povo. Um principado para o entretenimento no geral, aliás, uma das maiores frases da teologia moderna, dos grandes reformadores modernos, é que o entretenimento está matando a fé. As pessoas têm tempo para jogar videogame, elas têm tempo para ir ao shopping, elas têm tempo para ir à praia, elas têm tempo para navegar na internet, mas não têm tempo para orar, para fazer a obra de Deus, justamente porque estão entretidas, estão distraídas. Por trás do entretenimento existe um principado. Por trás também da educação. O diabo ele tem um príncipe do inferno responsável por se infiltrar em todo tipo de educação,
porque é através da educação que ele manipula a pessoa dentro da escola, dentro de todo tipo de ensino, todo tipo de cultura, colocando e infiltrando ideologias erradas, mestres errados, influenciadores para o mal, para o pecado. E a economia, trazendo crises financeiras, desgraças, ou até mesmo excessos, a ganância, né? O excesso de bens também é uma maldição. E a tecnologia. A tecnologia me chama muito a atenção. Esses dias eu vi um filme na TV chamado O Esquadrão Suicida. Um filme esperado pela juventude aí para o mundo inteiro nesse ano de 2016. E o Esquadrão Suicida tem uma personagem chamada a Magia. É um demônio, um espírito maligno. E a Magia, esse demônio, a vilã do filme, ela fala para um outro demônio que é o irmão dela o seguinte. Ela olha para o irmão, que é um outro demônio, e diz assim: engraçado, né? Antigamente a humanidade nos venerava como deuses. Antigamente a humanidade nos venerava como divindades. E hoje eles nos ignoram. Mas nós temos um plano. Vamos criar uma tecnologia para que essa tecnologia se torne Deus sobre a vida dessas pessoas e depois as destrua. Eu peguei isso no filme, essa sacada no filme, compartilhei até com algumas pessoas, inclusive com os meus filhos, e eu gostaria que você prestasse atenção no perigo que a tecnologia tem trazido para a humanidade. Aí você me pergunta, Pastor Ricardo, então é errado você estar envolvido com artes, mídia, política, entretenimento, educação, economia, tecnologia? Não, de jeito nenhum. Só que nós precisamos combater o principado que tem por trás disso e colocar no lugar desse principado o governo de Deus, o governo da palavra de Deus. Imagine o governo de Deus sobre as artes, o governo de Deus sobre todo tipo de mídia, comunicação, política, entretenimento, educação, economia, tecnologia. A questão é que o diabo está governando sobre territórios, o diabo está governando sobre culturas e está governando sobre esses 7 governos. E, por fim, a ação dos principados sobre o calendário. Eu falo sobre isso em um livro eletrônico que tenho chamado O Calendário de Deus, onde eu mostro que todo o calendário foi criado, o calendário gregoriano, que é esse que governa o mundo, janeiro, fevereiro, março, abril, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse calendário foi criado para venerar demônios. Existe um principado sendo cultuado em cada mês do ano. Jano, o deus de 2 cabeças, o deus dos inícios e fins. Februz, o deus da febre, o deus da morte e da doença, da februária, fevereiro. Marte, o deus da guerra, março. Abril, Afrodite. Então, mesma coisa nos dias. Domingo, Dominus Day, ou Sunday no inglês, o dia do sol, é o inimigo maior do reino de Deus, que é também conhecido como Mercúrio, como Apolo, como Zeus. E depois Monday, o dia da lua. E depois disso, Wednesday, Thursday, são os dias dos deuses pagãos que governam sobre o Olimpo, e na cultura nórdica são os que nós conhecemos como Thor, Odin, Frida. É isso que aparece no segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o dia de Thor, Thursday, o dia de Frida, Friday, o dia de Odin, Wednesday. Isso, por trás disso existe uma invocação. Todo santo dia um principado é entronizado no nosso calendário, toda virada de mês. E Deus tem o calendário dele, está na Bíblia. A Bíblia fala para celebrar o calendário de Deus, as festas bíblicas. As festas bíblicas invocam anjos. As festas pagãs invocam demônios. Então todas essas festas do calendário gregoriano, o Natal gregoriano, o Ano Novo gregoriano, a Páscoa gregoriana, que é a Páscoa católica, e essas festividades todas elas abrem portais para que os principados governem sobre a terra. Por isso nós sofremos tanto mal, tanta maldição. A batalha espiritual é um assunto muito mais profundo do que parece. Eu te aconselho a adquirir 3 livros que nós temos eletrônicos. Um deles é o Calendário de Deus, o outro é o Nome de Deus e o outro é Asherá, o Espírito por trás da árvore. Esses 3 livros vão te fazer entender com muita profundidade a atuação dos principados em datas específicas.
E também temos os principados anti-Deus. O que são os principados anti-Deus? São aqueles que se levantaram para atacar tudo aquilo que é a favor da verdade do céu. Principados anti-Deus atacam Jerusalém, atacam Israel, atacam o povo santo, atacam os crentes verdadeiros, atacam os crentes legítimos, atacam o nome verdadeiro de Yeshua, o Mashiach. E esses principados anti-Deus são os que mais operam nas mãos do anticristo, que vai se levantar e talvez já esteja se levantando nesses últimos dias. Ok, gente? Então, só esse assunto principado daria um curso só para isso. Eu tentei resumir aqui na introdução do vídeo. Eu ainda tenho que falar para vocês sobre potestades, dominadores, hostes espirituais do mal, espíritos imundos, e pretendo fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre potestades. A palavra potestade, ela vem do grego exousia. Exousia, que significa exatamente jurisdição, licença ou permissão para atuar, poder para reger ou governar, governador ou autoridade delegada. A palavra potestade significa tudo isso. Ou seja, potestades são demônios que têm uma função específica, uma autoridade delegada, uma jurisdição, um território para atuar. Esses demônios, chamados potestades, eles prestam conta ao principado. Como eu expliquei ainda há pouco, o trabalho do principado é um trabalho de multidões. E ele não tem como fazer isso sozinho. Então, ele tem os seus subsecretários que vão ramificar o seu trabalho de acordo com a sua área de atuação. Para cada principado, existem algumas dezenas ou até mesmo centenas de potestades trabalhando. Então, vou dar um exemplo aqui. Um principado que trabalha na área de finanças, nós chamamos de Mamon. Esse principado que trabalha na área de finanças não é um principado territorial, ele é um principado cultural a nível mundial, porque ele está trabalhando em todos os lugares do mundo, um dos maiores principados. O principado de finanças, ele não consegue trabalhar sozinho, então ele tem potestades ramificadas, como por exemplo, a potestade da ganância, a potestade da pobreza, a potestade da avareza, a potestade da miséria, a potestade da confusão financeira, do desequilíbrio financeiro. Essas potestades vão se espalhar e cada uma vai fazer o seu trabalho, prestando contas para os principados. Então, potestades são agentes ramificados que trabalham para os principados. Um principado rege uma influência sobre a massa e as potestades são os tentáculos que fazem esse trabalho acontecer. No principado que trabalha, por exemplo, na questão da profanação sexual, aí você vai ver, vai ter uma potestade para o homossexualismo, para o lesbianismo. O próprio homossexualismo, ele vai ter vários tipos de homossexualismo que têm surgido a cada dia. Assim como o lesbianismo, existem vários tipos de lesbianismo. No adultério, na fornicação, são potestades. Acredita-se que principado não incorpora em pessoas. Eu não tenho certeza. Durante muito tempo eu disse que não, mas eu disse por dizer. Acredita-se também que potestades não incorporam em pessoas. O que eu pessoalmente acredito é que o demônio que incorpora em pessoa é um demônio chamado espírito imundo, que falaremos no final. Bom, como o trabalho da potestade é muito parecido com o trabalho do principado, só que em uma menor escala, então fica mais fácil eu explicar. E eu acabei a minha explicação sobre potestades. E vamos entrar em dominadores. A palavra dominadores vem do grego, da junção de duas pequenas palavras, que é cosmokratos, ou cosmokrator. Cosmo significa o mundo físico, tudo isso que nós podemos alcançar como seres humanos. E krator significa legalidade, direito. Cosmokrator, dominadores, significa aqueles que têm direitos no mundo físico. Então existem demônios que eles conseguem acessar o mundo natural. Entenda isso, porque não é qualquer demônio que consegue acessar o mundo natural. Existe um mundo espiritual, existe um mundo natural. O mundo natural só pode ser acessado
por alguns tipos de demônios chamados cosmocrator, que são demônios que conseguem mexer no campo físico. Vou dar exemplo para vocês. O que eles podem fazer? Um cosmocrator pode fazer levitações, um objeto pode flutuar, uma pessoa, um satanista pode flutuar, pode interferir na gravidade, ficar mais leve, ficar mais pesado. Um cosmocrator pode mover objetos, nós já vimos isso, né, no estudo sobre poltergeist, no nosso vídeo Liberte a Sua Casa, eu explico sobre isso, num outro curso, que existem objetos que se movem, garfo que entorta, objeto que desaparece. Aliás, esses cosmocratos também conseguem fazer isso, que chama-se invisibilidade. Às vezes um objeto desaparece da sua casa, depois ele aparece no lugar que você já procurou, ou aparece em um lugar inusitado, ou até mesmo um feiticeiro, um satanista desaparece, fica invisível. Esses demônios, eles conseguem fazer tudo isso. Manipular eletricidade. Por isso que geralmente uma casa mal assombrada ela tem problemas de oscilação na eletricidade. Ou manipular ondas sonoras. Por exemplo, eu estou falando aqui, estão saindo ondas sonoras. E aí você escuta algo totalmente diferente, porque o diabo manipula as ondas sonoras e faz você ouvir coisas. É através desse poder que as pessoas ouvem vozes. Né? O ventilador está ligado, está fazendo aquele barulhinho. O diabo vai lá, manipula as ondas sonoras para que você possa ouvir algo diferente. Interferir na atmosfera. Muitas vezes quando você passa em um lugar carregado de demônios, você sente mais frio, mais calor, arrepio, um ambiente sombrio. A lâmpada está acesa, mas o lugar continua escuro, escurecido. Então tudo isso são evidências da ação dessa classe de demônios, não vou chamar de legião, é uma categoria de demônios chamada cosmocratos. Mexer na natureza, alguns deles conseguem mexer com chuvas. Por isso Jesus repreendeu uma tempestade. Aquela tempestade não precisava estar lá. Não era plano de Deus estar lá. Jesus repreendeu aquela tempestade. Então, alguns demônios conseguem fazer chover, ou parar a chuva, ou ventanias, para gerar catástrofes. É claro que também existe a atuação de anjos. Muitas vezes o demônio quer fazer e o anjo não permite. Então, se fosse da vontade do demônio, ele já tinha destruído tudo há muito tempo. Mas muitas coisas que ele quer fazer, ele consegue. Por permissão de Deus, por exemplo. Você vai ver lá no livro de Jó que muitas dessas atuações de principados, potestades, dominadores, de tudo aconteceu na vida de Jó. De tudo. Até a mulher de Jó que ficou possuída e olhou para ele e disse amaldiçoa a Deus e morre. Então, o espírito imundo. De tudo aconteceu um pouco dessas classes de demônios. São os dominadores. A outra categoria é hostes espirituais da maldade. Essa palavra hostes espirituais da maldade, eu penso que ela foi muito mal traduzida. Muito mal traduzida. Porque o grego diz o seguinte, poneria pneumáticos. Poneria fala sobre iniquidade. A palavra poneria, existem duas palavras para iniquidade no grego. Avon e poneria. Poneria é iniquidade. E pneumáticos fala sobre alma e espírito, aquilo que tem dentro de você. Então, ponéticas, ou poneria pneumáticos, significa iniquidade interior, iniquidade da alma ou iniquidade do espírito. Fala sobre as nossas iniquidades. As nossas iniquidades também são demônios. Vou ter um vídeo só sobre isso, porque esse assunto é um assunto muito profundo, que o libertador precisa se tornar expert. Só vou dar uma introduçãozinha aqui. O que é iniquidade? Iniquidade é a raiz do pecado. Sabe qual é o nosso problema como libertadores? Nós combatemos o pecado, mas não conhecemos a iniquidade. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa chega na igreja e ela fumava. Fumar é pecado. E ela pensa assim, eu preciso parar de fumar, porque fumar é pecado. E ela simplesmente para de fumar. Ela para de fumar, fala, vou comer chocolate no lugar do cigarro. Então, ela para de fumar e engorda. Aí ela diz, eu fui liberta do cigarro. Só que, na verdade, a iniquidade não foi combatida. E a iniquidade que falou para ela, olha, você pode tirar o cigarro de mim, mas você vai botar o chocolate no lugar, porque eu ainda estou aqui. Alguma coisa você vai ter que fazer.
Então nós vivemos trocando pecado de lugar. Aí fica aquele monte de gordo dentro da igreja, obeso, que não era obeso antes de ser crente, a maioria, impressionante isso. E a iniquidade não foi combatida. O pecado fala, a iniquidade fala. Então nós temos que repreender essa iniquidade, porque a iniquidade é a fonte de todos os comportamentos ruins. E ela tem uma força muito maior do que nós imaginamos. É a iniquidade que faz o homossexualismo permanecer, o adultério permanecer, o pecado permanecer. Porque a pessoa mata o pecado, mas a iniquidade continua lá dentro dizendo assim, eu quero mais, faça de novo, não desisto. Enquanto essa iniquidade não desaparecer, várias maldições acontecem, porque junto com a iniquidade tem um demônio. Fica do lado de fora da pessoa dizendo assim, continue. E conforme essa pessoa vai permanecendo nessa prática, essa prática se torna hábito, se torna costume. E no momento que a prática se torna costume, ela entra no DNA, no sangue da pessoa. Porque todo hábito vai para o DNA, fica registrado para a geração. É um registro espiritual que Deus criou. Aí o filho nasce com a mesma característica, porque hábitos são transferidos no DNA. E é por isso que as pessoas já estão nascendo homossexuais, já estão nascendo violentas. Muitas vezes a criancinha dá um tapa na cara do pai, ela morde a mãe. Parece que é bobagem, parece que não tem nada a ver, mas já é uma iniquidade de assassinato, de violência escondida dentro da pessoa. E a criancinha vai crescendo, daqui a pouco, quando está com 18 anos de idade, explode em algo muito pior. Todos nós temos iniquidades que devem ser vencidas. Por isso, teremos uma aula só sobre isso. Mas essa iniquidade, que é o poneria pneumático, os hostes espirituais da maldade, elas andam no meio das pessoas, elas estão movendo-se dentro da pessoa. A pessoa não precisa nem incorporar demônio, porque a iniquidade está no sangue dela. E é a maior estratégia do diabo para perpetuar uma maldição hereditária, perpetuar um pecado não vencido, perpetuar a hipocrisia dentro da igreja. Então aqui nós já falamos de Efésios 12. Principados, arcon, potestades, exousia, dominadores, cosmocrator, e hostes espirituais da maldade, poneria pneumáticos. Agora eu quero finalizar falando sobre uma classe de demônios que Paulo não falou aqui, mas ela é muito citada na Bíblia, e principalmente nos evangelhos, também é falada no livro de Atos, e é a que mais enfrentamos na batalha solo, no dia a dia, que são os espíritos imundos. Toda vez que você encontrar essa palavra espírito imundo, Jesus expulsou o espírito imundo várias vezes, e muitos outros discípulos de Cristo. A palavra espírito imundo, ela tem uma tradução no grego que é pneuma akatartos. Pneuma akatartos é exatamente isso, espírito imundo. O que é um espírito imundo? É um demônio que entra na pessoa. E qual é o trabalho dele? Fazer a pessoa ser tão imunda quanto ele. Então, uma pessoa que tem pombagira, ela já tem cara de pombagira. Uma pessoa que tem Exu caveira, ela já tem cara de Exu caveira. Uma pessoa que tem preto velho, ela já tem cara de preto velho, tem comportamento de preto velho. Uma pessoa que tem pombagira, ela já se veste como uma pombagira, ela já ri como uma pombagira, ela já age como uma pombagira, ela já tem comportamento de pombagira. Uma pessoa que tem preto velho, ela pode ter 18 anos de idade, ela vai ter dor nas costas, vai querer segurar uma bengala, vai querer fazer tudo aquilo que o demônio faz, ela faz. Por quê? Porque o espírito imundo, ele é o espírito que faz a pessoa se tornar imunda e proliferar a sua imundícia. Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então são esses demônios que entram na pessoa, são esses demônios que saem das pessoas. São esses demônios que colocam doença na pessoa, porque a doença é uma imundícia do espírito imundo. Também são eles que colocam loucuras, esquizofrenias, problemas emocionais, crises emocionais, raiva, tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que é personalidade do demônio. Eles falam na mente das pessoas. São esses demônios que colocam vício de todo tipo e também os comportamentos ruins. Ok, gente? E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que essas 5 classes de demônios estão sempre interligadas. Preste atenção, imagine uma linha escrito principado, potestade, dominadores, hostes espirituais do mal, espíritos imundos. Sempre haverá uma maneira de você ligar eles. Então veja bem, o espírito imundo fulano
está na vida da pessoa tal. Esse espírito imundo está trabalhando junto com uma hoste espiritual do mal de iniquidade. Essa hoste espiritual está trabalhando para uma determinada potestade. Essa potestade está trabalhando para um determinado principado que está trabalhando para Satanás. Sempre estarão interligados pelo princípio da autoridade que eu expliquei nesse vídeo. Por isso é possível fazer um mapeamento. Você está trabalhando com uma pessoa, você vai descobrir qual é o espírito imundo que está nela, depois você precisa saber qual é a hoste espiritual do mal, qual é o dominador, qual é a potestade, qual é o principado. E quando você tem essa revelação todinha, você tem como mandar fogo através de oração, através muitas vezes de atitudes. Tem coisa que é oração só que resolve, algumas outras vezes é aconselhamento, ministrações, renúncias. Então, como fazer a libertação é um assunto que nós vamos falar em um outro capítulo. Ok, gente? Não deixe de olhar aqui embaixo, teremos algum exercício para você. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.